Hello, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje o vídeo é polêmica, gente, viu? Eu vou conversar com vocês aqui, um bate-papo com vocês. Eu sei que tem muitas pessoas assim que vão me achar de, sei lá, vão achar até o vídeo de fofoca, né? Mas pode até ser uma fofoca, né? Mas assim, quando a gente expõe a nossa vida, né, pra todo mundo ver, né? Quem gosta de estar na internet. Então, quando a gente se expõe, gente, a gente tem que estar pronta também para receber as críticas, né? Não é só elogio, é crítica também. Gente, o cenário aqui não tá muito legal hoje. Eu tô gravando aqui da minha cama, aqui no meu quarto, porque tá muito frio, gente. Aí vocês vão me desculpar se a imagem não ficar boa, também o celular também não ajuda, né? Mas vocês deixam aqui, comenta aqui qualquer coisa que vocês achou que não ficou legal, vocês comentam aqui. A gente também tem que estar pronta também para receber crítica também, né, gente? Não é só elogio, não. Aqui, quem tá aqui do meu lado, olha. Aqui deitado, ó. Um friozinho. Gente, tá frio demais. Tá começando a cair a temperatura. Já tem uns dias que tá começando a... Ontem choveu muito. Hoje deu uma chuvinha. Mas agora veio o frio, tá começando a vir com força. E é isso, meu povo, vamos conversar aqui. Vou conversar aqui com vocês. Hoje não tenho diária. Amanhã tem uma diária e depois de amanhã só. Pode ser que apareça mais, mas programada só tem 2 essa semana. Eu acho, não vou dizer que é ruim nem que é bom, né? O ruim é que o bom é que quanto mais diária, mais a gente ganha um pouquinho, né? Mas agradecer também, né, gente? Tá frio mesmo, viu? Fica as mãos tão geladas. Mas sim, gente, voltando aqui o foco do vídeo. Gente, tá acontecendo muito divórcio, gente. Não é de agora. Sabe por que, o que que me motivou a gravar esse vídeo? É porque, assim, eu vou falar aqui de uma pessoa, gente, não vou citar o nome dela, não. Mas eu admirava demais ela, sabe, assim... Não que a gente não venha... todos nós temos defeito, né? Todos. A gente não é perfeito, mas assim, gente, quando envolve família, quando envolve divórcio, gente, mexe demais com a família, né? Com a estrutura da família, principalmente com os filhos. Porque o casal, ele vai seguir a vida dele, ele vai se refazer, né? Como é que se diz? Emocionalmente, né? Ele vai encontrar outra pessoa, tanto ele como ela, e vão refazer a vida deles. Mas os filhos, gente, os filhos vão carregar para o resto da vida deles o trauma da separação. E mais na frente eu vou gravar outro vídeo explicando, compartilhando com vocês um pouco da minha história, da história do meu esposo, né? Que isso acarretou demais na nossa vida, gente, a separação dos pais dele. O meu também, mas assim, no caso do meu pai, é porque do meu pai, ele, quando separou da minha mãe, ele meio que, não foi nem ele, foi minha mãe, gente, porque ele tinha uma ex-mulher, né? Os filhos já eram grandes, e os filhos do casamento do meu pai não aceitavam a minha mãe como esposa, né? Como atual esposa do meu pai. Então, eles fizeram muita intriga, e até que minha mãe não aguentou. E meu pai também era muito ciumento. E minha mãe também não era de aguentar qualquer coisa do meu pai. Daí ela se separou do meu pai e logo em seguida meu pai já tinha problema de glicemia, né? Tinha diabetes. E ele gostava muito da minha mãe, gostava muito da gente. Então a diabetes dele, a tendência foi só aumentar. E ele não queria separar da minha mãe. Mas é por isso que eu quando eu vejo assim um casal separando, eu vejo que os filhos, gente, é o que mais paga o preço, é os filhos. Então esse vídeo é para... E depois eu vou falar sobre a separação dos pais do meu esposo, né, do Vida. Que acarretou, até hoje, ele carrega traumas. E a família toda sofre, né, a gente no caso, né, eu e meus filhos.
A gente sofre porque a gente vê ele sofrendo, né, calado, e a gente sofre junto, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje é para falar sobre a separação de uma pessoa que é conhecida no YouTube. Não sei se ela é tão famosa não, mas ela é um pouco famosa. Ela vive de YouTube, no caso, né? Ela vive de YouTube. E ela, quando morava nos Estados Unidos, eu acompanho ela deixa eu ver, 2019, não, 2021, comecei a acompanhar ela. Quando eu comecei a acompanhar ela, ela estava indo para os Estados Unidos. Acho que se tiver alguém aqui que acompanha ela, vai saber quem é. Mas o que eu tô querendo o que é que eu tô querendo com esse vídeo? Gente, eu fiquei assim, não só com ela, porque assim, ó, ela já, eu acho que das pessoas que eu acompanho muitos canais. Mas eu acho que já tá demais. Eu acho que tá virando tipo assim uma modinha já entre as YouTube que estão vivendo de YouTube. E assim, as pessoas que a gente pensa que é séria, que acompanha, que admira, fazer um tipo de. Fazer, entrar num tipo de coisa dessa, fazer um tipo de coisa, né? Fazer isso, trocar sua família, né? Por capricho ou porque agora tá vivendo de YouTube e não precisa mais do marido. Gente, isso é muito feio. E muito triste, né, para os filhos. E aí eu fiquei vendo, sabe, eu não acompanho o canal dela, assim, todos os vídeos que ela posta. Eu acompanho ela, assim, quando eu posto, quando eu vejo o título do vídeo que me interessa, às vezes eu vejo ali o vídeo dela. Eu gosto, no caso, eu gostava muito de acompanhar ela, né, não com frequência. E isso vai mudar um pouco. Por quê? Porque não é a primeira que eu acompanho que acontece isso, porque elas acabam mudando, gente. E aí, o que acontece? Foge daquilo que eu gosto de ver. Por exemplo, teve uma que separou do marido, que passou tantos perrengues quando estava com ele, e ele, um cara muito bacana, nunca. Gente, eu acho que o vídeo vai ficar longo. Mas quem tiver paciência de assistir, né? Aí vai assistir até o final e eu agradeço. E quem não tiver paciência de assistir, né, também não posso obrigar, né, gente? Mas é isso. Essa outra que eu assistia, ela passou por muitos perrengues, né, com o marido. E o marido sempre ali com ela, sempre um bom marido, sempre um bom pai. E a gente gosta de ver isso, né, gente? Pelo menos eu gosto, né? Acompanhava o canal por isso. É uma pessoa batalhadora, uma mãe muito dedicada, né? Uma esposa boa até então, né? Antes dela viver bem de YouTube, né? Porque depois que ela começou a ganhar dinheiro no YouTube, se transformou. A primeira coisa que ela fez foi separar do marido. Essa outra, né? Que não é que é a que eu não é a que eu vou falar. Aí eu comecei a acompanhar ela, só que aí eu fiquei muito triste, né? Porque teve a separação, teve o sofrimento dos filhos e tudo, ela não mostrou muito, né? Mas a gente via que as crianças cobrava dela, né? Porque não entende, né? Então, assim, ó, mudou muito ela, mudou completamente. Ficou vulgar, saiu mesmo como se fosse, assim, uma pessoa bem jovem, que não tivesse, assim, um pouco. Nem parecia uma mulher. Nem parecia a mesma, né? Se transformou. E essa outra, essa semana, foi antes de ontem que eu vi o vídeo dela, que ela tinha separado, ela mesma falando, né? Gente, eu fiquei boba, né? Porque, cara, o casamento dela o esposo, quando estava lá nos Estados Unidos, ele, ele ajudava muito ela, ele se doou para a família, porque a gente via, tanto ela falava também, né? E aí eles voltaram para cá, eles voltaram para o Brasil esse ano, né? Ele sempre com ela, sempre apoiando ela sempre falava de que ele era um bom marido, um bom pai, né? E realmente nos vídeos a gente via, né? O carinho que ele tinha por ela e com os filhos. E eles voltaram para cá e ela tem uma mãe, gente, que é problemática, tem problema com dependência química. Daí ela falava às vezes nos vídeos, né, que estava ajudando a mãe aqui, né, em recuperação, essas coisas. E o pai dela, e outra coisa também aqui que eu queria falar. Eu não vou falar muita coisa da vida dela não, porque também não, o vídeo vai ficar longo demais.
Mas assim, gente, a mãe dela, ela já deveria ter visto o exemplo da mãe dela. Porque no caso, quem separou do marido foi ela, gente. Não foi o marido que separou dela, foi ela que separou do marido. E eu achei isso muito, é, muito, como é que eu posso dizer a palavra? Muito, foi de muita má fé que ela fez. Não posso, sacanagem, sei lá, não sei nem, acho que nem posso nem falar esse nome, esse palavrão, né? Me desculpa aqui. Mas, gente, foi muito sujo isso que ela fez com ele. Muito. Porque não foi ele que fez com ela. Se tivesse sido ele que tivesse feito com ela, nossa, as escritas dela ia achar que ele era o culpado, ele era não sei o quê, ia dizer um monte de coisa com ele. Mas não foi, gente. Ela não quis mais ele, ela deixou ele. Eu, pelo que eu vi, assim, pelo que eu entendi, é porque essas mulheres, quando elas estão ganhando dinheiro no YouTube, elas não aguentam, elas não querem mais aguentar qualquer coisa do marido. E, gente, casamento tem que ter concordância, respeito e união. Se lá nos Estados Unidos, lá estava tudo bem, né? Porque nunca ela mostrou nada que não tivesse bem. Mas assim, se lá nos Estados Unidos ele estava lá ajudando ela, por que que lá ela não deixou ele? Sabe por que que ela não deixou ele lá? Porque lá as condições lá eram mais, o YouTube não dava para ela bancar tudo. Aqui não, aqui no Brasil as coisas são mais em conta, mais barata do que lá nos Estados Unidos. E aqui ela tá ganhando o suficiente para ela se manter, sabe? E, gente, eu não entendi por que que ela fez isso com os filhos dela. As crianças. Não merecia isso, sabe, gente? E ela pensa assim, esse pessoal jovem assim, essas mulheres que fazem isso, acha que, ai, não tem que aguentar nada do marido. Mas, gente, casamento, então não case. Porque casamento, gente, tem que ter concordância. Tem que ter uma concordância entre os dois. Quer dizer que quando a mulher tá, quando tá mal, né, quando não tem como se manter, daí aguenta, né? Mas eu acho não, gente. Eu acho que o que está acontecendo mesmo com muitas dessas mulheres é a questão do, do, do ganho. Se ela tá ganhando mais do que ele, nossa, tem muita mulher que, se o homem falar isso aqui, ó, pronto, já é motivo para separação. Mas o que eu acho, assim, nesse casamento, né, ter acabado, e olha que ela já tem experiência, assim, de vida com a mãe, que a mãe abandonou ela e as irmãs, não sei se ela tem mais eu sei que, eu não sei quantos irmãos tem, porque na época que ela comentou no vídeo, já faz tempo isso, né, eu nem sei quantos irmãos ela tem. Mas quem aguentou o barco, né, quem ficou com ela e com as irmãs, com os irmãos, não sei quantos tem, foi o pai. A mãe abandonou e até hoje vive, até hoje é dependente, dependente químico, uma coisa assim, né? Que usa, é viciada, né? Nem sei como que chama o nome. Independência química, né? Mas assim, gente, nem tem um, assim, não é nem questão de eu estar querendo falar da vida dela e nem falar do caso da mãe dela, mas assim, ela já sabe o tanto que ela sofreu, que ela até falava, ela e as irmãs, os irmãos, por conta que a mãe era usuária e abandonou elas, e quem ficou com elas, quem cuidou delas foi o pai. E ela sabe o tanto que ela sofreu por conta da separação dos pais, mais por conta desse problema, né, com a mãe dela. Então, gente, eu não entendo por que as pessoas sabem que a separação machuca demais e o que mais faz sofrer os filhos, gente. Eu não entendo por que essas mulheres, elas, sei lá, viram a cabeça e não conseguem enxergar isso. Então, assim, gente, essa é a minha opinião, né? A minha opinião. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a separação dos pais do meu esposo, né? O que mexeu com ele, né? Que até hoje a gente sempre toca nesse assunto, né? A infância dele não foi fácil por conta disso, né? Então é isso, meu povo. A separação ela é algo muito, muito triste, né? Ela mexe demais
com a família, com os filhos, principalmente com os filhos, gente. Principalmente porque pode dizer, é como tem um dizer, né? Tem ex-esposa, ex-marido, mas não tem ex-filho, né? Então, quem vai carregar pro resto da vida os traumas são os filhos, né, gente? E é isso, meu povo. Hoje o vídeo era para desabafar, assim, né? Falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês. Me diz aqui nos comentários o que é que vocês pensam dessas influenciadoras, né? Porque elas acabam até influenciando outras mulheres. E por incrível que pareça, gente, essa semana foi a semana da separação da Virgínia. Não sei se ela pegou o embalo, mas o que eu até comentei com o meu filho, sabe? Eu disse, gente, o problema dessas influenciadoras é que elas acabam influenciando a mulherada por aí. Muitas mulheres têm a mente acompanha, né? E segue como exemplo, né? Tem essas mulheres como inspiração. Até eu tinha essa mulher como inspiração, né? Assim, achava muito bacana o jeito dela, mas agora depois dessa eu fiquei não julgando ela mais, não tem mais aquela admiração, né, que eu tinha, porque para mim uma admiração é uma mulher que cuida dos seus filhos da sua casa, né? Não fazer isso, porque a gente não deve pensar só em si, deve pensar primeiramente nos filhos da gente. Porque se a gente não pensar nos filhos da gente, quem vai fazer isso? Ninguém tem esse. Ninguém vai fazer isso pelo outro. Quem tem que fazer é nós mesmos, as mães, né? Então, assim, meu povo, é triste, né? É muito difícil, né? A gente. Porque eu acho assim, se colocar, né? Quem é mãe vai entender, gente. Quem é mãe que já teve que aguentar muita coisa, eu não digo a mulher aguentar pancada de jeito nenhum. Existe separação que tem que acontecer mesmo, porque se foi o homem é violento, aí já é outra coisa. Mas quando o homem é um bom pai, quando ele é um bom marido, carinhoso, batalhador, que cuida dos filhos, é muito difícil você ver assim uma pessoa que você acompanha, saber que você via ali que a pessoa, até mesmo ela fala que ela admira muito ele assim do jeito, né, do como pai, né? Só que chegou ao fim, né? Eu acredito que no caso ela colocou primeiramente ela, o dinheiro dela, né? E outra, ele talvez não concordava com as coisas dela, porque a gente via também às vezes nos vídeos, eu via alguma coisa que ele assim não concordava com ela. E a gente vê também o jeito da pessoa, né? Às vezes a pessoa quer muito fazer algo que o marido não concorda, e ela vai lá porque ela tá ganhando mais, ela vai, faz e pronto. Mas é isso, minha gente, que a gente venha ficar de olho, né? Assim, não querer seguir esse tipo de exemplo, né? A gente procurar filtrar melhor aquelas YouTube que a gente assiste, né? Porque o negócio o negócio tá louco, viu? Falar que nem o pessoal que fala, as meninas que assistem muito vídeo de gente adolescente, essas coisas, e aí eles falam, o bagulho tá louco, mas é mesmo. Gente, o mundo tá louco, viu? O povo não tá mais. Muita gente, parece que não. Tem muita gente que não tá preparada para tá ganhando valores que estão ganhando. Então, o dinheiro tá mexendo, tá virando a cabeça desse povo. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem chegou nesse vídeo caiu de paraquedas, curte, comenta, tá? Mesmo que você não esteja de acordo comigo também, não tem problema, comenta que a gente ainda é livre, né? A gente ainda tem a gente ainda tem a liberdade de expressão, né? E esse vídeo é a minha liberdade de expressão, é o que eu penso, né? É o meu ponto de vista. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo, né? Comenta, compartilha. Se não for inscrito, se inscreve. E um beijo e até o próximo vídeo, gente.